Glória a Deus, queria que você ainda ficasse de pé. Hoje nós temos uma ministração poderosa. Eu creio que cada ministração e cada tema que é ministrado aqui, primeiro ele nasce no coração de Deus para as nossas vidas, né? Pastor Denison, Carol, vem cá. Aleluia. São bonitos, né, gente? Eu amo demais esse casal, viu? Obrigado, obrigado. Que casal maravilhoso. Obrigado. Amo muito. E eles vão falar sobre criação de filhos. E talvez você fale, mas eu não tenho filho ainda. Então seja um bom filho. Aleluia. E daqui a pouco você vai ter. A nossa igreja é uma igreja forte, irmão. Que eu falo, igreja forte, família fortes. Filhos fortes, irmãos. Não vão, sabe, sendo criados nessa palavra, não vão se desviar dela. Nossos filhos não são mimizentos. Nós não somos mimizentos. Porque pais mimizentos vai criar filhos mimizentos, né? Eu sei porque sei. Eu trabalho com muitas pessoas. E às vezes você atende pessoas que vão falar dos filhos que estão trabalhando com a gente e fala, ei, o problema não é o seu filho, o problema é você. Então eles vão ministrar para a gente a palavra, mas eles vão ministrar a vida deles. Porque eu falo que eles são referências para mim em criação de filhos, na excelência que eles criam os meninos deles. Eu quero que vocês, sabe, recebam da vida deles nessa manhã. E vai ser poderoso demais. Eu já orei por vocês, mas eu quero orar mais uma vez. Pai, te dou graças, porque o Senhor é sempre bom. Obrigado pela palavra que vai ser ministrada nessa manhã aos nossos corações. Eu declaro que essa palavra, ela vai, sabe, ser plantada no bom solo dos nossos corações e ela vai chegar exatamente como ela deve chegar, Pai. Como nós precisamos receber. Muito obrigado pela vida do pastor Denison, pela vida da Carol, porque eles são exemplos para a nossa igreja, eles são exemplos na família deles e eles vão ministrar com a vida deles, ó Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, os use poderosamente nessa manhã, de forma sobrenatural, porque a Tua palavra diz que a palavra que sair da nossa boca, ela jamais voltará vazia, mas antes cumprirá o propósito para o qual nós a designamos. E eu declaro, Pai, favorecimento sobre essa ministração e sobre cada pessoa que vai ouvir. Assim eu te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você é feliz, meu irmão? Está cheio de expectativa para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Nós também. O pastor já orou. Nós vamos falar sobre esse tema tão importante, criação de filhos. A minha esposa Carol, ela vai estar iniciando essa ministração. E se der tempo, no final, eu vou voltar para falar um pouco para vocês também, compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Tudo que nós vamos falar é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque é Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Amém. Gente, vai dar tempo, porque afinal de contas é a minha metade, e eu não crio sozinha, né? Também tem a participação dele, então louvor, música, Ministério de Música pode descansar, ouvir também. Igreja também pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Primeiramente a Deus de estar aqui, ao meu pastor Marcos, a Aline, né? A sua família, que também ministra a minha família. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por vocês nos adotarem, né? Como filhos, nos instruindo com a palavra, né? Sabemos que orientações vêm para o Senhor e através da boca do nosso pastor, nós ficamos conhecendo elas, né? Essas instruções. E eu sou muito grata a Deus por esse tempo, porque estou plantada aqui em Vila Velha e nós estamos florescendo. Amém? Também quero cumprimentar a igreja, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, aqueles que nos acompanham pela live, né? E falar sobre esse tema, criação de filhos. Eu também quero falar da minha mãe, gente, porque minha mãe, ela não está aqui presencialmente, mas ela já é uma verbiana, eu falo. Porque ela fala assim comigo, esses dias ela, não, porque Tiago Pimentel ministrou. Gente, ela assiste todas as ministrações. Aí ela fala, por exemplo, que ela assistiu de Vitória, na terça-feira de manhã ela repetiu a de Vitória de novo, do domingo. Então, assim, ela está ligada em todo o culto e isso é a palavra sendo manifestada na vida da minha família, né? Porque a palavra não volta vazia. E uma confissão que eu faço, né? É que os meus pais seriam alcançados, né? E hoje eu estou podendo ver minha mãe e logo vai ser o meu pai também. Amém? Essa palavra tem libertado, tem agregado na vida deles, tem trazido sorriso
o ha-ha-ha para a vida da minha mãe. Eu sou muito grata a Deus, né? Porque se hoje eu estou aqui falando é porque eu tive uma mãe, porque eu também fui uma criança e também fui criada com muito amor. Então, eu quero apresentar aos irmãos. Coloca aí, Manu. Inclusive, a minha filha está ali na mídia, Manuela. Ela tem 12 anos. Então, nós temos 3 filhos, né? A Júlia, que vai fazer 22 anos. Nós temos a Manu, de 12, e temos o Daniel, de 9. A Manu está aqui já começando, né, a trabalhar no departamento. A Júlia está ministrando hoje para as crianças de 7 a 11 anos. E o Daniel está recebendo a palavra lá dentro. Amém? Sou grata a Deus pelo departamento, né, de crianças da nossa igreja, porque os meus filhos têm sido, de fato, instruídos na palavra. E eu sou muito grata a Deus por isso, né, porque essa igreja tem um cuidado todo especial com as nossas crianças. E como líder, né, eu e o meu marido de departamento infantil, nós vemos o crescimento das nossas crianças. E isso é maravilhoso. Porque sabemos que eles não estão ali simplesmente rabiscando, pintando, mas a palavra tem sido pregada. A palavra está florescendo, né? Está caindo no solo do bom coração e sabemos que ela vai dar bons frutos. Amém? Então, como eu falei, os meus filhos são a herança do Senhor. E abram comigo lá no Salmo 127, 3. Salmo 127, 3 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O que significa herança, irmão? Patrimônio, bens, legado e sucessão. Os filhos são primeiramente gerados em Deus. E eles, né, ele nos dá essa bênção de gerar um filho como um presente. Então é uma recompensa, né? Não importa em que situação o seu filho veio, em que tempo, né? Mas sabemos que cada criança tem um propósito e um ministério específico, né? E o projeto de Deus, ele iniciou no Éden, né? De vida para o ser humano, com Adão e Eva, né? Adão e Eva, criados ali, a imagem e semelhança de Deus. Eles eram fecundos, né? Eles dariam origem à raça humana, mas o pecado, né, quando entrou, a gente vai ver isso, eu não vou só contextualizar, porque o tempo, né, não vai favorecer para tanta leitura. Em Gênesis 1, 26 ao 30, vai falar do plano original de Deus, né, para o homem e para a mulher, como imagem e semelhança de Deus. E com o pecado, nós se afastamos disso. Mas quando Cristo vem, quando Jesus vem, nós retomamos essa posição em Deus. Amém? E como que é importante, né, nós entendermos que nós temos a imagem e semelhança do Pai. E aqui, como Jesus foi, nós também somos nessa terra. Amém? Em Efésios 1, 4, vamos lá, abre lá. Efésios 1, 4, 5. Efésios 1, 4, 5. Vai falar exatamente isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. Então nós temos a errônea ideia de pensar que quando nós formos adultos, nós vamos viver o propósito em Deus. Mas não é assim. Quando uma criança ela vem a ser gerada, ela já tem um propósito. Já nasce um propósito nessa terra. E é de nossa responsabilidade como pais instruir, né, a criança no caminho que ela deve andar. E eu queria começar a falar de uma criança, né, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando a gente pensa, né, em ministérios, a gente vê grandes homens de Deus, mas eles foram crianças. E aí eu queria ler para vocês um texto que está lá em Lucas 2, 41, 44 e depois 46 ao 52. Lucas 2, 41 a 44 inicialmente. Vou só ler aqui rápido, Mateus 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lá agora sim, em Lucas 2, 41, 44, acompanhem comigo aí.
Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminava a festa, voltava seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e lhe eras obediente. Jesus era obediente aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui a gente vê Jesus já priorizando o relacionamento com o Pai, né? E a gente tem tem uma ideia tendenciosa a achar que criança não vai se relacionar com Deus, que quando chegar um momento ela vai ter um encontro, mas nós somos responsáveis, né? Aqui Maria e José como pais, né? Temos exemplo a seguir na Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução para a gente. Jesus não foi criado de qualquer jeito. Ele foi criado num caminho, né? E o ministério dele nos mostra que, ainda que o ministério dele foi de fato se manifestar, né, no batismo, né, que começou então pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto, levado para o deserto, né, começaram os milagres, mas ele, como criança, já tinha relacionamento com o Pai. Isso é muito importante, porque de fato a gente só vai confiar em quem a gente se relaciona, em quem a gente conhece, e isso é muito importante. Porque muitas vezes, nós, por termos pais naturais que não correspondem à imagem e semelhança de Deus, nós não conseguimos mentalizar o que Deus é para nós, né? Então é fundamental que os pais tenham sim essa identidade de Deus sobre a vida dos seus filhos, né? E que eles possam apresentar aos seus filhos, na menor tenridade, né? O relacionamento com Deus. Porque sabemos que etapas vão vir, né? Eles vão constituir a família deles e o que vai ficar vai ser o ensino. Amém, irmãos? Então, aqui está falando, né, desse cuidado. E Jesus, quem lembra aí de Herodes que queria matar Jesus? Né? Ficou sabendo daquele menino como rei que matou muitas crianças naquela faixa de 2 anos para acabar com o quê? Com o propósito de Deus nessa terra. E hoje não é diferente. Satanás está aí pelo mundo, querendo ceifar a vida dos nossos filhos. Eu não digo somente vida física, não, irmãos. Eu digo vida espiritual. Porque sabemos que se somente ser salvo bastasse, nós seríamos salvos e já estaríamos com o Pai na glória. Mas nós temos algo para fazer aqui. E é de nossa responsabilidade como pais, sermos aqueles que vão educar, para os costumes deste mundo? Não, educar conforme o padrão que a Bíblia nos ensina, né? Hoje, se a gente for pesquisar na literatura, né, na psicologia, na psiquiatria, vão existir várias formas de se criar um filho. Mas qual que é a forma correta? Qual que é a forma cristã? Qual é a forma que Deus vê para que nós venhamos a criar os nossos filhos? Nós não podemos ir por qualquer vento de doutrinas e nem ir com os costumes deste mundo, né? Nós temos que ser referencial na vida dos nossos filhos. Amém? E, irmãos, eu não estou aqui passando uma imagem de perfeição como mãe, porque sabemos que nós somos falhos. Mas eu sei que a palavra funciona. E é a palavra, né, que vai ser eficiente, eficaz na vida dos nossos filhos. E ela não vai voltar vazia. Ela não volta vazia. E na palavra. Se eu fosse aqui listar, vou falar sobre a minha vida, sobre tudo que aconteceu. Um exemplo, mãe na adolescência, com 18 anos, meu marido ainda ia fazer 18. Então, às vezes, eu olho para minha filha de 22 e falo bem assim, Júlia, eu cresci com você. Porque, de fato, eu era muito jovem, né? E não sabia
de muita coisa que hoje eu sei. Então, irmão, se você não tem filho ainda, essa palavra é uma vacina, né? Mas se você precisa ajustar, seja rápido em ajustar, porque nós estamos falando de vidas, né? E uma vida importa muito para Deus. Então, nós temos que ter zelo e cuidado, né? E aí também você vai falar assim, mas Jesus é Jesus, né? Jesus nasceu, tinha um propósito, né? Mas assim como Jesus é, nós somos nessa terra. Assim como Jesus foi, os nossos filhos são nessa terra. Mas eu também vou falar para vocês de Samuel. Quem lembra aí de Samuel? Na infância ele foi levado ao templo. Logo que desmamou de Ana, Ana entregou, né? Para ser ali treinado pelo sacerdote Eli. E em um determinado tempo, Deus queria falar com Samuel. Mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. Então ele chama à noite, né? Samuel, Samuel. Samuel prontamente se levantava e ia até Eli, que era o sacerdote. Me chamou e Eli falava, não, volta a dormir. Durante 3 vezes. Mas aí Eli discerniu e falou, é o Senhor te chamando. Quando ele te chamar, responde, eis-me aqui. Então, a importância de nós termos líderes, né? De nós termos autoridade sobre a nossa vida. Muitas vezes, eles vão nos apresentar a voz do Senhor. Eles vão nos conduzir até esse tempo, né? Então, o ministério de Samuel começou ali, um profeta, mas começou ali na infância. A gente também pode falar de Daniel, que não se contaminou, né? No palácio, com as iguarias do rei, mas foi separado por Deus com um propósito ali naquele tempo, né? Outra menina, a escrava de Naamã. Quem lembra dessa história? Em 2 Reis 5, 1 ou 4, vai falar assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E quem sabe, Naamã ficou curado, mas foi através da vida de uma menina. Ela foi instrumento de Deus ali naquele momento para falar do profeta. Nesse tempo, o Espírito Santo vinha sobre profetas, reis, sacerdotes. E essa menina, mesmo sendo escrava, cativa, ela podia ter até raiva do seu senhor. Mas ela guardou no coração aquilo que ela já tinha visto na cidade dela. E ela falou: há sim um profeta na minha cidade, em Samaria, que pode curar. Então, como é importante os nossos filhos serem instruídos na palavra, porque eles vão estar em ambientes que nós não vamos estar. Lá na escola, falando com a vida de uma professora, né? Em algum treino que eles façam, na vida dos nossos familiares, porque os nossos filhos também, eles têm um ministério de reconciliação. Então, eles vão reconciliar o mundo com Cristo. Então, como é importante os nossos filhos estarem afiados com a palavra, instruídos, porque nos ambientes que eles vão estar, eles vão ser diferentes, a diferença daquele local. Eles vão falar com propriedade daquilo que eles vivem, daquilo que eles viveram, das suas experiências, do seu relacionamento com Deus, né? Então, essa menina foi instrumento de Deus, né? Marcos 10, do 13 ao 16, vai falar também como Jesus pensava das crianças. E diz assim: alguns traziam as crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não conheceu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços e pôs-lhe as mãos e as abençoou. Como Jesus pensava? Jesus, naquele momento ali, né, eu creio, uma grande multidão querendo ouvir de Jesus, querendo que Jesus tocasse. Então, as crianças, para os discípulos, podiam estar ali atrapalhando, mas o olhar de Jesus não era esse. Pelo contrário, ele disse que temos que ser semelhantes às crianças. Então, isso significa que as crianças também têm a nos ensinar.
né? Nós também temos a aprender com a vida delas, né? E como é fundamental a gente criar os nossos filhos, né? E não sermos negligentes com a herança que o Senhor nos deu. Provérbio 22:6, agora nós vamos entrar na parte de como que a palavra fala, como nós devemos criar os nossos filhos. Provérbios fala muito sobre a família, sobre relacionamentos, sobre marido e mulher, sobre a mulher de Provérbios 31, né? Sobre Provérbios 22:6 vai falar assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. No caminho, irmãos, vejamos bem, no caminho. É direcionando todo o tempo. Enquanto eu estou andando, eu estou falando, né? Eu não estou ensinando o caminho. Uma vez eu falei que tem um caminho, mas eu nem ando por lá e eu também nem direciono os meus filhos neste caminho. Então é no caminho. E a palavra também vai dizer que eles não se desviarão dele. A palavra diz isso, e a palavra é o próprio Deus falando. Ah, mas eu conheço alguém que criou o filho. Irmão, cuide do seu filho e saiba que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele fala. Amém? Você não sabe como essa pessoa instruiu o filho. Estar dentro da igreja não significa que seu filho é salvo. Estar dentro da igreja e ser crente não significa que o seu filho já é crente. Ele está passando por um processo, assim como a gente passou. Mas como pais, nós não podemos ser negligentes e criar os nossos filhos de qualquer forma. Sabemos que aqui eles estão e vão permanecer, porque a palavra diz que se nós criarmos eles no caminho, eles não se desviarão. Amém? E não se desviarão, porque o ensino da palavra, ele vai fundamentar. Vai ser de fundamento, de base, né? E o próprio Deus vai zelar por sua palavra. Em Jeremias 1:12 diz que Deus zela a cumprir a sua palavra. Amém? Então a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Então quando a gente fala em fundamento, e o tempo corre velozmente. Quando a gente fala em fundamento, a gente está falando em base, né? Alguém aí já viu um edifício quando ele está começando? A gente sabe que tá, mas possivelmente o que eles fazem? Eles põem aqueles tapumes que fala? Cerca em volta, porque não é nem interessante, é até estranho ver um buraco, um monte de máquina trabalhando, uma confusão de operários, está acontecendo algo ali. Só que muitas vezes a gente sabe, está acontecendo algo, mas a gente não está vendo. Só que de repente, mas não por acaso, aquele edifício se levanta. E você fala assim, uau, passei por aqui esses dias, não tinha nada, agora já tem um prédio. E quanto maior for essa base e esse fundamento, mais profundidade ela ter, né? A palavra, a rocha, maior esse edifício crescerá. Então, irmãos, ainda que você não veja o que está acontecendo lá na base do seu filho, no fundamento, saiba que um grande edifício está se formando. Amém? Nós não vivemos pelo que sentimos, pensamos, olhamos, nós vivemos pelo aquilo que cremos. E nós cremos que com a palavra os nossos filhos estão sendo fortificados a cada dia. Amém? Ainda que o diabo, né? João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a parte dele. Porém, Deus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem vive plenamente vive de qualquer jeito? Não, em plenitude. Então é algo extraordinário, é algo excelente. Ainda que você esteja fazendo e o diabo esteja no seu ouvido falando assim, porque ele gosta de falar nos nossos ouvidos. Não está funcionando. Você está fazendo, está levando esse menino todo dia para a igreja, ele está cada dia pior. Queima o diabo. Pisa nele, porque você tem autoridade para isso. E saiba que é mentira. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. E aquilo que ele fala, né? Não somos guiados por isso. Não somos guiados pelas nossas emoções. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Os nossos sentimentos, os 5 sentidos não podem definir o que nós somos e o que nós pensamos. Né? O nosso espírito está sendo fortalecido todos os dias na palavra. Sabemos que quando nós somos salvos, é nos acrescentado uma medida de fé.
Mas essa medida cresce como? Eu vou lá e peço, Deus, me dê fé. Não, você pode pedir sabedoria, mas fé ela vai vir com ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, ainda que as circunstâncias digam o contrário, permaneça, porque você vai colher os frutos dessa obediência. Amém? E criar é disciplinar, ensinar, instruir e corrigir. Segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus o usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém por essa palavra, irmão. Aqui já está falando. Ela é poderosa, a palavra é poderosa em todos os sentidos da nossa vida. Ela vai nos fazer avançar. Amém? E graças a Deus por essa palavra, porque nós estamos no caminho, né? E não negocie, não negligencie a autoridade que você tem na sua casa. Sabemos que hoje, nos tempos de hoje, né? Talvez por a questão de trabalho, né? A gente tem que deixar com as avós, com os tios, com os professores. Mas essa responsabilidade não é deles, irmão. Ela é nossa. Então, nós temos que chamar essa responsabilidade para a gente. Nós temos que observar os nossos filhos, né? Nós temos que ouvir os nossos filhos. Esses dias, vou falar um exemplo rápido. Eu fui numa reunião de escola do Dan e eu estava na fila para esperar a professora chamar. E aí, uma mãe falou assim, hoje está difícil, né, as crianças brincarem. E aí eu falei, não, meu filho, ele brinca na rua. Tem uma rua tranquila, tem um monte de criança de tudo que é jeito, eles estão lá brincando. Joga bola, né, coisa que criança tem que fazer. E muitas vezes a gente deixa a porta da frente aberta, o portão encostado, chuta a bola aqui na frente. E você está constantemente ouvindo o grito da criança, o que os outros estão falando. Sabe que hoje em dia não é assim mais, irmãos? Aí essa pessoa respondeu assim para mim, mas é muito perigoso deixar brincar na rua. Aí mais um pouquinho à frente ela falou assim, eu trabalho home office, mas às vezes eu tenho que visitar cliente e o meu filho fica quietinho no telefone a tarde toda. Queridos, ela está trazendo o mundo para dentro da casa dela e não está observando o que está acontecendo, porque o perigo está ali. E diferente de eu estar ouvindo, seu filho está muito quietinho ali, teclando. Você não sabe o que ele está fazendo. Você não sabe qual mensagem que está chegando para ele, o que ele está ouvindo. A palavra diz que nós devemos resistir ao diabo. Mas de pornografia, pecado, nós temos que fugir. E o seu filho está ali o tempo todo com acesso. Acesso. E você pensa, não, ele está ali quietinho, né? Parece até que ele está seguro, mas não está. Ele não está seguro. Não está seguro. E hoje nós queremos cada dia mais silenciar as crianças, né? Porque o mundo está tão corrido que barulho de criança nunca incomodou tanto, parece. Ai, menino, senta aí. Menino, fica quieto. Toma esse telefone aqui. Aí, em casa, a criança nunca está acostumada a sentar com os pais à mesa. Ela está no celular, ela está sentada no chão, ela está sentada no sofá. Ela não sabe nem o que ela está comendo. Mas aí, quando você sai para uma reunião, a criança não sabe nem se comportar à mesa. Ela não sabe nem o que é estar ali. E acredite, dá para saber muito sobre uma família observando uma criança. A gente sabe muito, porque os nossos filhos, muitas vezes, estão gritando a falta de disciplina que eles estão tendo em casa. E é verdade isso. Observe a criança, você vai ver o tipo de tratamento que ela está tendo em casa, ou o tipo de coisas que estão faltando na educação dela. E aí, está fazendo muito barulho, toma aqui o celular. A criança não participa daquela conversa, a criança não participa daquele ambiente, a criança entra e sai dos lugares sem nem ver quem estava lá. Uma falta de empatia. Ela senta no ônibus, cadê a educação? Olhar, né? Um idoso, uma gestante, uma pessoa mais velha, ceder o lugar. As crianças não percebem mais o mundo aqui. Só que essas crianças, elas são o futuro da igreja. E o que Jesus nos deixou foi, não olhe para o próximo. Não, ame o próximo como a ti mesmo.
E como que os nossos filhos estão agindo? Como que eles estão vivendo aí nesse mundo? Como que eles estão sendo diferença? Como que eles estão sendo farol, né? Nas escolas, nos ambientes que eles andam. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Provérbios 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará. Vai ter gente que vai falar assim: a vara é ensinar. Não, gente, a vara é vara. Varinha. Varinha. Não é varinha? É um chinelo. Lá em casa tinha um nome. A gente falava assim para Júlia: Júlia, quando chegar em casa, o azulzinho. Era azulzinho. Era um Kenner azul. Quem lembra do Kenner, o chinelo? E aí, depois, na época da Manu, a gente falava assim: Manu, em casa vai ter o diálogo. Era corrigir. Não estou fazendo aqui apologia a maus tratos, a espancamento. Isso não provém de Deus. A disciplina é o quê? É no momento da ira, irmão? Não. Salmos 37:8 diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Então, não é no momento da raiva, não é no momento da ira. É sem você avisar antes, disciplinar e ensinar? Não. Você vai ensinar, vai falar. Ai, ser pai, gente, é falar 1000 vezes a mesma coisa. Vocês percebem isso? A gente tem que ser incansável, né, em falar as mesmas coisas. Mas nós cremos que a palavra funciona, né? Eu com certeza dei trabalho para minha mãe. Para falar a mesma coisa 1000 vezes. Mas às vezes eu falo: gente, não é possível, já falei, guarda isso, faz aquilo. Mas os nossos filhos estão sendo treinados, né? E nós não podemos achar que não está funcionando e que, isso é bobeira, e por qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus. Não, irmãos. Vamos ser, né, firmes. Provérbios 22:13 diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ele não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim o livrará da sepultura. Irmãos, é forte, né? Tem um Provérbios aqui que fala, Provérbios 29:17, que diz assim: discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à tua alma. Sabe o que eu pensei nesse momento? Aquelas mães que não dormem esperando os filhos voltarem para casa. Na adolescência. Na hora me veio essa imagem assim, eu pensei: que paz na alma, nas emoções, porque a nossa alma fala da nossa mente, das nossas emoções. Que paz uma mãe tem de estar em casa e não saber onde o filho está. Então, Provérbios diz que se você corrige, você terá paz. Então está falando já dos benefícios de você corrigir essa criança. Amém, irmãos? Então, como eu falei, não estamos fazendo apologia a espancamento, isso é crime, não tem respaldo bíblico. É uma chineladinha, é uma varadinha. É diferença entre temor e medo. A criança, ela temer, né? Ela vai ter... ela vai saber que ela não... que ela está considerando, ela está respeitando aquilo. Agora, o medo, ele é um espírito. Então, se você está fazendo com que seu filho tenha medo de você, você possivelmente está corrigindo na ira, né? Algo está errado, né? Ela tem que ter respeito por aquilo que você está fazendo. Amém, irmãos? E aí, aqui também, estou dando uma adiantada aqui por causa do tempo. E agora? Meu filho não é criança mais, Carol. Olha, ele já está grande, ele é um adolescente. Irmãos, a vara não vai caber mais, né? Ele já cresceu. E quando que eu começo a corrigir uma criança? Quando ela começa a não obedecer às regras. Quando ela, do nada, vai te dar um tapinha, né? Você vai segurar a mão e falar: não, não faça isso, não é assim, né? Muitas vezes eu tive experiência com os meus filhos, assim, por volta de 3 anos, né? Que eles falam que tudo tem o salto, o pico, né? Que é pra gente esperar, que vai passar. Irmão, se você não corrigir, não vai melhorar. Só vai piorar. Não fique, né? Muitas vezes a gente, como mãe também, eu já tive esse pensamento.
Ai, mas hoje foi um dia difícil, ele está cansado, né? Ou ele está... Eu lembro que quando eu fazia bombinha no Daniel, de aerolinha, esses medicamentos, eu pensava, mas ele está agitado por causa da medicação. Mas, irmãos, a gente tem que corrigir. A gente não pode pegar e deixar isso crescer, porque as crianças estão crescendo, né? E quando elas são adolescentes, não vai caber mais esse tipo de correção. Aí você vai ter que contar com a ajuda do Espírito Santo, né? Agora, se você chegou aqui hoje, se você não faz isso com seu filho, se você não fez na infância, não se culpe. Saiba que se hoje chegou a direção, chegou a palavra, pegue, irmão, agarre, né? Agarre essa palavra e saiba que ela vai produzir muitos frutos na vida dos nossos filhos. Primeiro, e no caso da criança maior, a gente pode trabalhar com, não, você não fez isso, você não vai ter o celular. Que coisa, né? Eles amam isso. Você não vai assistir televisão, você não vai na casa do amigo, né? Porque você não fez isso, você desobedeceu aqui, né? Isso vai funcionar também, irmão. Mas, principalmente, é ensinar no caminho. Amém? 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Antes do seu ministério, você foi chamado para cuidar da sua família. Não perca seus filhos tentando ganhar outras vidas. Amém? Então, Manu, você tem aí umas imagens para projetar? Fez assim com o dedinho. Então, gente, como nós estamos falando aqui do caminho... Olha que bonitinho, a Alice está aqui também. Quando a gente vem fazer a limpeza na igreja, a gente traz eles. E às vezes as pessoas ficam assim, espantadas. Nossa, mas as crianças vêm também? Irmãos, aquilo que é de melhor que Deus está me proporcionando, eu quero proporcionar a eles. Há um descanso sobrenatural quando nós cuidamos das coisas do Senhor. Nessa limpeza especificamente, eu passei o dia inteiro limpando minha casa. Então, não tem quando você toma banho aquele... Dona de casa sabe disso. Quando você toma banho aquele banho morno, põe o pijama, estava chovendo, eu pensei assim, olha, eu podia ficar em casa, mas eu tenho a igreja para limpar. Irmãos, quando eu passei por aquela porta, veio um descanso sobrenatural. Eu não posso permitir que os meus filhos não desfrutem disso. Né? Passa aí, Manu. Então, eles têm que estar aqui, ó, limpeza... levando paninho para lavar, eles estão participando das coisas, porque eles são a igreja, né? Nós somos um corpo, eles não têm que ser excluídos. Aqui é preparando o bobó para a cantina. Júlia me ajudando, né? Era corrido. Júlia, a gente vai chegar em casa, vai pegar junto e a gente vai fazer, né? Então, é isso, irmãos. É um trabalho, né? É um treinamento. Treinamento difícil, combate fácil. Amém? Passa aí, Manu. E aqui, gente, essa imagem específica, eu peguei o celular do Denis e achei. E aí eu falei, gente, que lindo. Isso aqui é 6 horas da manhã. Eu nem tinha visto essa foto. E aí eu falei, gente, realmente, né? É uma base e um fundamento. Sendo, né, instituídos nessa terra. E eles orando, a Júlia tinha preparado o café deles, e eles orando antes de ir para a escola. E é tão lindo isso, é tão bom a gente poder ver os nossos filhos desfrutando dessas coisas ainda na infância. Talvez eu não tive, ou você não teve a oportunidade de ter pais que te criaram nesse caminho, né? Mas como é prazeroso e maravilhoso a gente poder saber que nós podemos fazer isso pelos nossos filhos. E eles serão muito maiores do que nós. E eles chegarão aonde nós não chegaremos. Eles são a nossa herança e eles perpetuarão, né? Amanhã nós podemos não estar aqui, mas nós temos um legado através da vida dos nossos filhos. E isso não pode ser desconsiderado, irmãos. Agora eu vou deixar minha outra metade falar. Agora eu só vou terminar aqui com 1 Pedro 2,9 que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração santa, eleita, e os nossos filhos são parte disso. Amém, irmãos? Vou passar aqui para o Denis. Ele vai continuar. Aleluia. Amém.
Sucesso. Ah, que maravilha, né? Que bênção, que palavra. Eu sei que ela não falou, acho que nem 5% daquilo que ela tinha estudado, né? Então, mas eu vou falar aqui para vocês como que eu recebi, né? E eu vou levar alguns conceitos aqui, algumas definições com vocês, porque enquanto eu estudava sobre esse tema, né, o Senhor, de fato, trouxe coisas ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sei que aqui tem muitas pessoas aqui que são referências também, né, na criação dos filhos, né, e isso é uma honra para nós poder estar compartilhando aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Como que eu te falei sobre isso, outrora nem sempre foi assim, mas assim, pela graça do Senhor, nós fomos alcançados, Ele nos deu a oportunidade de viver tudo isso. É por isso que nós nos alegramos com essa nova forma de vida, né? Porque Ele nos deu a chance de viver tudo isso, tá? E você que está aí, né? Pega essas informações, você avance com elas, corra com elas, para que nós possamos estar o quê? De fato correndo juntos, tá? E eu gostaria, você pode projetar aquela foto novamente, rapidamente, ô mídia, a foto, isso. Eu queria dizer para vocês, a Carol falou sobre um assunto importante, eu nem ia falar sobre isso, mas eu quero te dizer o seguinte, nós como pais, né, nós temos esse chamado, né, de poder o quê? Direcionar os nossos filhos. E alguns dias, né, porque a nossa rotina mudou, eles indo para a escola, e eu normalmente acordo um pouco mais cedo para poder ir para o trabalho, e eu comecei a observar, né, como que era o comportamento deles no iniciar da manhã. E às vezes eles acordavam, faziam o que tinha que fazer, escovava dente e sim, ia para a escola. E aquilo foi me incomodando porque isso não reflete aquilo que nós temos aprendido e aquilo que nós queremos. E eu conversei com eles sobre isso. Gente, a melhor e mais importante dever nosso é o quê? Falar com o nosso Pai. Quando nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor, você está indo para a escola, as coisas vão ser destravadas porque você já pediu a direção do Senhor. Você já colocou a sua vida disponível para Ele, para você ser usado. Porque quando nós falamos sobre a questão de sermos um farol, mas eles também são flechas. Eles vão chegar naquela escola lá e elas têm uma função de levar o Evangelho e impactar outras pessoas ali. Não levar isso para dentro de casa, aquilo que eles recebem de lá para eles, mas eles têm uma função de desfazer também as obras do diabo. Porque quando nós chegamos lá, naquele lugar, coisas precisam ser mudadas. O seu filho, ele vai o quê? Através dessa intimidade com Cristo que eles estão tendo, ou seja, eles vão chegar mais longe, eles vão ter os melhores resultados, sabe? Porque Deus, Ele vai direcionar todas as coisas. E nós, como pais, nós precisamos, além dos nossos exemplos, levá-los a eles, a conhecer a quem é Deus, ter a intimidade com Cristo, porque a nossa referência é quem? É a Bíblia, é Cristo. E nós vamos ajudá-los ao quê? De fato, a se conectar com tudo isso. Amém, amados? Obrigado. Aqui. E mais interessante aqui é porque eu falei isso uma vez. E depois o quê? A Júlia, como que pegou, conectou eles, começou, e hoje, não oramos, não fazemos, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos fazer isso. Ou seja, eles se movimentando para que eles cheguem nesse nível que vocês viram. E quando eu vi isso, e isso aqui você pode observar que não foi uma foto, eu estou tirando foto de vocês, não. Eu estava tomando meu café, eu tirei, registrei isso, por quê? Você vê a Júlia ali está com o pé de um lado, com um pano de prata aqui, e tal. Você vê, não, é justamente isso, porque isso não é a montagem, amém? Isso é a palavra de Deus, gerando resultado na família, no nosso relacionamento. E isso que eu fico mais maravilhado com isso, porque quando você vai lá para Salmos 40, Salmo 40 fala assim, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Meu pai, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez com a minha família.
E é por isso que nós não podemos deixar de falar sobre isso. Amém? E eu quero dizer para você, porque eu comecei a estudar, irmão, sobre algumas coisas, e eu estava estudando um livro sobre a história e literatura do Novo Testamento. Eu quero só compartilhar um item, porque no decorrer dessa ministração tem coisas muito interessantes, e quando nós falamos tratar sobre o conceito educação, da criação de filhos, eu comecei a perceber, porque qual era a diferença entre a educação na época dos romanos e na época dos judeus, nessa ocasião. E interessante que fala que os romanos, eles formalmente não haviam uma educação organizada entre os romanos. E olha só, o que eles criaram? Uma família de classe média romana tinha um chamado paidagogo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era um escravo que tinha a responsabilidade de ensinar as crianças até a juventude. Isso me chamou muita atenção, porque se você for estudar sobre a história daquele povo romano, meu irmão, você vai se espantar com tudo isso que aconteceu naquele período, por conta de quê? De uma transferência de responsabilidade. De uma transferência. Eles terceirizaram algo tão importante. Isso aqui na classe média, se você fosse olhar na classe social baixa, você vai se horrorizar com o que acontecia com as crianças. Sabe, mas num contexto diferente, quando você começa a observar sobre os judeus, ele fala que um judeu aprendia a ler o Antigo Testamento, ou a Torá. Então, ou seja, os judeus, espalhados pelo mundo romano, utilizavam as sinagogas para aprender o Antigo Testamento, a Torá. Ou seja, eles aprendiam. Eles tinham uma forma de serem ensinados. Amém? E olha só, Atos 22 e 23 fala assim, o apóstolo Paulo faz parte de um grupo interessado em continuar seus estudos. E sentado aos pés de Gamaliel, foi educado de acordo com os conhecimentos de seus antepassados. Você sabe quem foi o apóstolo Paulo, não sabe? E isso aqui foi antes mesmo ainda de conhecer Jesus. E observe que Paulo era um cidadão romano. Ele cresceu sobre aquelas influências. Mas só que existia, o quê? Uma linhagem. Ele foi levado ao quê? A estudar com Gamaliel. Você perceba, porque nós hoje estamos inseridos em um mundo que ele não é nosso. Nós temos uma linhagem agora que é a linhagem de Cristo. E é por isso que nós temos que retirar os nossos filhos desse meio e dar uma educação baseada na palavra de Deus. Ensinar para ele aonde é a rocha, ensiná-los ao quê? Aonde de fato eles terão uma referência sólida. E, ou seja, Gamaliel, ele foi o quê? Ele era um rabino judeu. E ele foi o quê? O professor de Paulo. E eu quero te dizer, interessante o seguinte, que ele instruiu, ou seja, Paulo, e graças a isso, a esse ensino, ele aprendeu sobre muito as Escrituras. E se você quiser entrar nesse assunto, você vai continuar lendo Atos dos Apóstolos 22, capítulo 22, e ele vai falar sobre esse ensino, e vai falar também no decorrer de como ele já conheceu a Cristo. E eu estou falando só uma pequena parte, para você entender como que é fundamental nós direcionarmos os nossos filhos. Amém? E olha que interessante, aqui num contexto da família judaica, ele falando aqui, é um dever absoluto para cada pessoa passar meia hora por dia pensando sobre a educação de Torá dos filhos e fazer tudo o que puder, além do seu alcance, para inspirá-los a seguir o caminho ao longo do qual estão sendo guiados. Os pais devem treinar seus filhos a cumprir o mandamento de Deus ao povo judeu e evitar fazer coisas que a Torá proíbe. Quando eu vejo isso, sabe, nós como cristãos, se você olhar
uma Torá, ela é semelhante ao quê? Ao Pentateuco para nós, ao Antigo Testamento. É Gênesis, Êxodos, Levíticos, amém? Números, Deuteronômio. E eles têm, aqui fala que existem 613 ensinamentos nesse contexto aqui do Pentateuco, falando o que você deve ou não fazer. Quantas instruções. E eu quis fazer, eu pensando sobre isso, eu falei, nós precisamos nos preparar. Nós precisamos de estudar a palavra, não só o Antigo Testamento, mas como o Novo Testamento, para que nós possamos realmente o quê? Quanto tempo que nós estamos passando diariamente, pensando, lendo a Bíblia com o intuito do quê? De formar o caráter dos nossos filhos. Quanto tempo que nós estamos disponibilizando diariamente para que isso aconteça da maneira da palavra? Para que eles possam o quê? Chegar a um nível de intimidade com Cristo, porque eles são o quê? Um presente para nós. Nós temos uma responsabilidade de levá-los a uma direção, dá-los uma direção, dá-los um caminho. E é por isso que nós não podemos negociar, como eu falei aqui, nós não podemos mais, não podemos terceirizar essa responsabilidade. Nós precisamos de entender. Pastor, meu tempo acabou. Tá? E eu quero ler com você Provérbios 22, capítulo 6, a Carol já leu, e ela deu um contexto, mas eu queria te falar sobre alguma coisa importante, porque se você parar só para olhar esse versículo aqui, você vai ficar horas aqui pensando sobre a oportunidade de você melhorar, eu melhorar, porque quando eu falo para você, eu estou ministrando para mim mesmo e aumenta a minha responsabilidade para que eu possa melhorar, amém? Então, Provérbios capítulo 22, capítulo 6, na versão NVI, fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Provérbios capítulo 22, 6, na NAA, fala assim, ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu queria te dizer aqui sobre instrua, ensine, sabe? Porque isso aqui, quem instrui, quem ensina, exerce liderança sobre alguém, amém? Ou seja, é um líder. E olha aqui que interessante, que fala o seguinte, de acordo aqui com o dicionário Oxford Languages, ok? Indivíduo, ou seja, o líder, é um indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar os outros. Pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento das outras pessoas. Ou seja, o líder, além da autoridade, ela exerce o quê? Um papel de influência na vida das pessoas. E você vê que nesse versículo exatamente está chamando a nossa atenção para isso. Para que nós possamos o quê? Estar atentos a uma maneira de ensinar, a uma maneira de ensinar os nossos filhos e a exercer uma influência sobre eles. E ele fala, aqui interessante, aqui, ó, pessoas cujas ações e palavras. Então, você não pode falar uma coisa simplesmente para os seus filhos, mas você tem que simplesmente demonstrar com as ações. A palavra está dizendo isso para nós. Então, ou seja, não é assim... você precisa de ter esse conhecimento. Nós precisamos. E eu quero te dizer que os nossos filhos, eles são reflexo das pessoas que exercem a autoridade sobre a vida deles. E é por isso que você não pode delegar a autoridade para qualquer pessoa. Não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Porque se o seu filho ele não tem uma característica na qual você está imprimindo para ele, alguma liderança está sendo exercida sobre a vida dele. Quem você quer que exerça liderança sobre o seu filho? Eu não negocio, irmãos,
a autoridade dos meus filhos, eu não negocio, porque foi Deus que instituiu, eu e minha esposa no lar, para que nós possamos o quê? Estar agarrados e estar atentos, porque da mesma forma que nós temos a responsabilidade de melhorar a cada dia, nós precisamos de estar com os nossos filhos ao nosso lado, no caminho, demonstrando com as nossas ações, para que eles possam olhar e falar assim, esse é um servo do Senhor, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero estar com ele, eu quero ser o braço direito dele, eu quero viver aquilo que ele está vivendo também, eu quero ser um exemplo para os meus filhos. E sabe, eu quero te dizer o seguinte, na última limpeza que nós estivemos aqui, eu vi o Felipe aqui, dando os primeiros passos, o meu sobrinho dando os primeiros passos aqui. Quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, aonde que esse menino vai chegar? Aonde esse menino vai chegar? Porque tantos afazeres, eu vendo ele ali, sabe, porque eu não tive essa oportunidade. Sabe, vê-lo assim, encheu do meu coração com tanto amor, sabe, porque os pais dele têm tantas coisas para fazer. Sabe, e quando eu vejo isso, eu falo assim, há uma forma diferente de educar os nossos filhos. E sabe, não prive o seu filho de viver essas coisas. Como que você quer que o seu filho, ele cresça valorizando as coisas de Deus, sendo que você priva ele dessas coisas? Quantas coisas que nós vivemos aqui na igreja, cura sendo manifestas em nossas vidas, uma forma diferente de fazer, um zelo, um cuidado daquilo que a gente faz aqui na igreja, irmãos. Nós somos impactados, nós somos transformados. Sabe, aqui está falando para vocês isso, sabe? Eu gosto tanto, eu amo tanto vir aqui para cuidar das coisas do Senhor, sabe? E vê-los, essas crianças assim, aprendendo isso. Nós não podemos privá-los de viver essas coisas. Se você está vivendo uma coisa diferente hoje, meu irmão, ensine ao seu filho, ensine aos seus filhos, para que eles possam desfrutar dessas mesmas coisas que você. Há uma responsabilidade, há um papel de liderança. E sabe, se você não percebeu que você exerce liderança sobre alguém, todos nós aqui temos uma mentalidade, precisamos de ter uma mentalidade de liderança. Nós estamos ministrando para outras pessoas, em todo o tempo. Nós exercemos a liderança não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que chegam através de nós. Nós somos líderes. Nós fomos chamados por Deus para dominar essa terra. Nós fomos chamados por Deus para colocar as ordens aqui na terra. Dar ordens. É sobre isso que nós estamos falando hoje. É esse papel de liderança que nós não podemos negociar. Nós somos líderes. Se você deixa o seu filho em casa e você vem para o culto, meu irmão, o que você está querendo que ele faça no amanhã? Você está dizendo para ele simplesmente o seguinte, que você está indo por obrigação. Porque se você vem para cá e sabe que você vai receber algo diferente, que algo vai ser mudado na sua vida, você não vai querer o mesmo para o seu filho? Meu irmão, nós precisamos de ter coerência com aquilo que a palavra nos ensina. Precisamos de ter coerência. E sabe, uma vez eu escutei um pastor falando para mim, falando assim, é melhor ver o seu filho acordando hoje, chorando às vezes para você poder levantar, porque aquela preguiça, né, de poder, né, e você fica, cara, não, vou deixar meu filho dormir um pouquinho mais, não vou levar ele na oração, não vou levar ele para o culto, vou deixar ele aqui, porque ele está assim mais ou menos. No amanhã você vai ver ele chorando lá fora, porque você não mostrou, de fato, que isso é importante. E eu nunca mais esqueci disso, sabe? Eu nunca mais esqueci disso, porque isso, fala assim, realmente, eles não vão entender agora, mas certamente no amanhã, quando eu vê-los na posição que Deus quer estar, eles vão olhar para nós e falar assim, pai, muito obrigado, pai. Muito obrigado. E eu certamente verei isso. Certamente verei isso, porque os nossos filhos, e quando nós falamos de liderança, as ministras que estão ministrando para essas crianças, no amanhã vão chegar e vão ver essas crianças como líderes, como pastores, como evangelistas, pessoas cuidando daquilo que tem para elas, e vão falar assim, meu Deus, eu dei aula para essa criança. Eu dei aula para essa criança. É como que às vezes você chega essa semana, uma pessoa falou comigo que ela chegou ao médico. E ela foi chegar lá, uma professora. E ela chegou assim, olhou e falou assim, vem cá, você estudou onde? Onde você teve? Ah, estudei tal. A senhora é minha professora. Foi a minha professora.
sabe? E você ver isso tudo, aí ela olhou e falou assim, meu Deus, hoje é um médico. E sabe, uma instrução que foi dada, e ela se encheu de alegria. E eu falei assim, se uma pessoa se enche de alegria, com títulos humanos, ainda mais eu como pai, servo de Deus, filhos cristãos, como que eu vou me alegrar de poder? Porque, meu irmão, eu falo para você, se os nossos filhos, eles estiverem com a consciência de quem é Deus, todas as coisas, meu irmão, todas as coisas, eles vão poder alcançar. Os títulos que eles quiserem vão ter. Nós veremos nossos filhos nas melhores posições dessa nação. Porque um dia foi ensinado a palavra, e foi ensinado a não negociar com essas verdades. A palavra de Deus é o nosso manual. Ela tem todas as informações necessárias para que nós possamos agir como líderes, para que eles possam agir como filhos, para que a nossa esposa, ela possa servir, nós também. E eu queria só dizer uma coisa para você que fala aqui sobre quando o marido é o cabeça de casa. Cabeça significa líder. Líder. E é por isso que eu queria trabalhar isso com vocês, sobre a questão da liderança, irmão. Nós precisamos, de fato. Porque tem um livro maravilhoso que fala sobre os 5 pilares da liderança. Como nós temos que aprender isso? Porque nós não podemos ser líderes lá fora. Nós precisamos ser líderes primeiramente na nossa casa. Nós precisamos de ter essa influência. Nós precisamos exercitar aquilo que nós temos aprendido. E sabe, o que eu mais amo nessa palavra, sabe? É porque nem sempre foi assim conosco. Nem sempre foi assim. A minha vida, a vida da minha esposa, nós começamos muito cedo. E sabe, por não entender isso, por não... Existia um sentimento, sabe? Um sentimento, eu vou falar isso porque essa era a palavra de sentimento, de impotência. Um sentimento que, sabe, que você não sabia mesmo o que fazer. Mas quando a gente começa a saber, porque quantas coisas que a gente fez errado, sabe? Mas há uma alegria hoje. Há um amor tão grande. Porque nós aprendemos essa palavra. E ela o quê? Nos deu a oportunidade de melhorar. Ela nos deu a oportunidade de sermos umas pessoas diferentes. De não mais andarmos pelos sentimentos, como que eu falei, mas pelo que vemos, pelo que cremos. Nós andamos pela fé. Nós sabemos que nós vamos educar os nossos filhos e nós vamos começar a professar as bênçãos, falar as profecias do Senhor. Nós vamos decretar o que eles serão, e eles vão agarrar isso com firmeza. E nós cremos, e houve uma mudança em nossas vidas. E nós temos Carol leu aqui, 1 Timóteo capítulo 5:8, porque tudo isso que vem nos acontecendo, que vem nos trabalhando, que vem feito com que nós venhamos melhorar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir, de pensar e de falar, através da palavra do Senhor, isso nós vamos melhorando. E isso vai o quê? Convergindo para o que 1 Timóteo 5:8 fala. Na versão o livro fala assim: portanto, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, principalmente daqueles que vivem no seu próprio lar, está a contradizer a sua fé, está mesmo a ser pior do que muitos infiéis. Sabe? Eu não olho essa palavra como peso. Pelo contrário, nós precisamos de olhar para ela e saber aonde que a palavra pode nos levar. E quando nós enchemos disso e falando assim, eu preciso dessa palavra, eu preciso de melhorar, isso nos enche de alegria, porque essa palavra produzirá os frutos que estão nela dizendo. E quem não quer ver os filhos vivendo essa palavra? Quem não quer viver isso? Por isso que nós não podemos negligenciar. Não podemos. E é por isso que eu me alegro mais, porque cada dia que passa, eu amo mais essa palavra.
Eu amo mais estar inserido num lugar onde que fala a palavra, que vive a palavra, que você é esticado a você buscar o conhecimento da palavra. Amém? Mas muito mais, meu irmão, que nós conduzirmos nossos filhos às coisas dessa terra, nós precisamos de conduzi-los ao quê? À vida eterna, a essa comunhão com o Pai. Nós temos essa responsabilidade. Aleluia. Aleluia. Salmo 124, 27:4 fala: os filhos que nos nascem na nossa juventude são como armas nas mãos de um militar competente. Salmos 27:4, na versão NAA: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Decrete sobre a vida do seu filho. Eu não sei se você já olhou, porque é muito comum nós projetarmos a nossa vida daqui a 5 anos. É muito comum isso. Nós falamos aonde que nós queremos estar aqui. Mas você já pensou aonde que você quer que a sua família esteja daqui a 5 anos? Você já pensou aonde o seu filho vai estar daqui a 5 anos? Porque às vezes ele não vai ter oportunidade de ter essa projeção, porque os nossos líderes enxergam mais longe do que nós. Amém? O nosso pastor, ele enxerga mais longe. Ele vai direcionar esses caminhos. Irmãos, projete a sua vida. A vida da sua família, que é o mais importante, é a base. Falando as mesmas coisas, como 1 Coríntios 10. Tendo os mesmos planos, os mesmos propósitos, para que nós alcancemos aquilo que a palavra diz. E certamente será assim. Certamente será assim. Os nossos filhos, eles serão assim, como flechas. Eles vão alcançar lugares aonde eu não alcanço. E eles levarão essa palavra com integridade. Eles levarão essa palavra com intensidade. E eu verei os planos e os propósitos de Deus se realizando na vida deles. Eu quero estar diante do meu Deus e Ele olhar e ver os meus filhos, que eu já falei que eu quero ver eles lá em cima. Que alegria, irmãos. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quanto a você, irmãos. Eu fui grandemente edificado nessa manhã. Igreja forte, família forte, nossos filhos. Aleluia. É o futuro dessa nação. Eles são o futuro dessa nação. Glória a Deus. Nossos filhos, sabe, eles estão plantados em um excelente lugar. E a Bíblia diz que eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro. Porque eles têm uma fonte, irmão, inesgotável, onde eles são alimentados. Eu gosto de dizer que quando eles estão lá dentro na salinha, não é um depósito de crianças, como o pastor Denis e Carol ministrou aqui. Eles estão sendo instruídos na palavras. Posta a foto aí, João, que eu pedi para postar. E, sabe, essa foto mexeu tanto comigo. Eles tiveram uma aula lá na salinha das crianças de oração. Minha esposa estava ministrando para eles, outros professores já ministraram. E depois eles foram orar uns pelos outros. E ela gravou algumas orações, irmãos, orando a palavra do jeito que ela é. Que coisa mais linda. Sabe, tinha criança que nem falava. Na primeira vez que oraram, gaguejaram, não falaram nada. Na segunda vez já estava orando com intrepidez, irmãos. Essas crianças vão fazer proezas, irmãos. Sabe, eu gosto de uma frase que diz que quando você traz o seu filho para a igreja, você não vai buscá-lo na prisão. Você não vai buscá-lo em bar. Traga os teus filhos para a igreja, irmãos. Sabe, porque se a gente errou lá atrás, não é momento de não errar mais. É momento da gente acertar. Aleluia. Pastor, acho que foi pastor Wellington ministrando domingo. Pastor Jurandir ministrando outro dia na quinta-feira. Ele falou que quando você não governa aquilo que você recebeu, você é envergonhado. Nós não nascemos para ser envergonhados não, irmãos. Todos os dias dos nossos filhos e os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, quando nenhum deles ainda havia. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Obrigado, pastor Denis. Obrigado, Carol. Tinha que ser vocês.
Foi maravilhoso demais, irmãos. Crio filhos de vocês, irmãos. Sabe, eu estou fazendo a minha parte, você é responsável. Essa igreja é responsável em poder te ajudar. Então, quando você receber uma instrução, corrija o teu filho. Coloque sentado. Obedeça, irmão. Cumpra. Aleluia. Ninguém está aqui porque tem gente que sai da igreja, assim, um diácono. Aqui a gente costuma dizer, os meus filhos, qualquer diácono aqui nessa igreja é autoridade para pegar e colocar sentado e ele não pode sair. Então, quando o diácono colocar o seu filho sentado, não sai da igreja não, está salvando a sua vida, irmãos. Porque tem que não vai chamar, chama o pai. Não, botou sentado, tem que ficar sentado, irmão. A começar pelos meus. Sabe, não é onde nossos filhos chegarem, eles não podem nos vergonhar, irmãos. Então, eles aprendem isso na igreja. Nós tivemos oração do sábado passado aqui, pastor Denison trouxe, nós ficamos 1 hora em pé aqui. Os meninos dele, tem um de 8 anos, 9 anos, né? 9 anos, ficou sentado ali em pé o tempo inteiro, orando com a gente. A gente orava, ele dizia, eu acredito. Eu falei, eu também. Sabe, irmãos? Aleluia. Aleluia, porque se pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas no celular, no videogame, não pode ficar 1 hora sentado. Pastor Denis me inspira, me ensina junto com a Carol. Os filhos deles estão em todas as limpezas. Mas quando eles estão no resort passeando, eles não estão também? Ou eles vão sozinhos, só os dois? Só não vai para a conferência de casado. O resto eles usufruem de tudo. E a gente quer falar, não vou levar para a igreja. Deixa de ser besta, irmão. Sabe, aleluia, deixa de ser besta. Está muito cansado, irmão. A Bíblia diz que Deus renova nossas forças e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Está cansado, eu falo assim, está cansado para ir para a igreja, mas fala que vai passear amanhã, que vai para uma festa amanhã, 4 horas da manhã já estão tudo acordados, irmãos, animados. E a gente fica igual uns pais retardados. Solta na pracinha, vamos para a pracinha 3 horas da manhã, estão prontos, não querem nem vir embora. Eu tive o prazer antes de levar os meninos do Fábio para a praia, né? Eu falei, vamos para a praia comigo? Falei, vamos comigo. Ficaram lá na hora de ir embora, quem queria vir embora? Ninguém queria não. Mas vim para ir para a igreja, pode parar. Amém, glória a Deus. E a gente, irmão, essas crianças dão nó, a gente não pode dar mole para eles não. Traga seus filhos para a igreja, irmão, traga seus filhos para a igreja. Aleluia. Enquanto ele é criança, ele não tem que mandar não. Enquanto morar na tua casa, quem manda é você. Você já sabe disso, eu não vou ministrar de novo não, né? Aleluia, glória a Deus, né? Só para contextualizar, para não perder o costume, né? O apóstolo Paulo, ele era cidadão romano sim, mas ele era hebreu, ele era judeu, amém? De nascimento, amém? Aleluia. Só para a gente você não achar que ele era só cidadão, ele foi criado conforme os seus antepassados, porque ele era um cidadão, ele era judeu, mas tinha cidadania romana, porque poderia ser adquirido o quê? Poderia ser comprada, quem tinha dinheiro, o pai dele era um grande comerciante de Tarso, e comprou a cidadania, mas ele foi criado com os preceitos que ele aprendeu. Nós temos que ensinar os nossos filhos, como foi dito aqui, eles não vão se desviar, irmão, quando eles estiverem nessa palavra. Né? Carol falou muito bem, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas tem um novo mandamento. Jesus diz, amai uns aos outros como eu amei a igreja, a ponto de dar a vida por eles. Agora, se a gente cria criança egoísta, que não sabe dividir as coisas, que não sabe dar lugar, como é que nós vai amar a si mesmo, se não vai amar o próximo, se não está nem se amando? Como é que vai? A ponto de dar a vida, como é que vai fazer? Irmãos, as crianças de hoje, do mundo aí fora, estão diferenciadas, mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Os nossos não serão desse jeito. Eles vão levar essa palavra lá para fora e vão trazer essas crianças para a igreja. Amém? Aleluia. Eu queria saber se tem alguém no nosso meio que nunca declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e gostaria de fazer nessa manhã. Se você não fez de Jesus Cristo Senhor da tua vida, sabe, e aleluia, quer receber o Senhor, Romanos 10, verso 9 e 10, diz: se você crê, sabe que Jesus morreu e que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a sua boca você declarar que Ele é Senhor da sua vida, você é salvo. Todos salvos? Tem alguém que nunca fez essa confissão? Se você estiver em casa, você pode fazer isso a qualquer momento. Depois procura uma igreja, vá congregar. Se tiver filhos, leve-os para a igreja. Nós éramos diácono em Vitória 4 anos e saímos do culto todo domingo, 11 horas, 11h30 da noite. Nossos filhos todos estudavam de manhã. Na quinta-feira a gente estava lá até 11 horas da noite, meia-noite. De manhã, na sexta eles estavam na escola. Irmão, não morre não, irmão. Cresce, mas cresce. Amém? Glória a Deus. Para de ficar achando, ai, coitadinho, está tão cansado. Está cansado por um monte de coisa. Vigia. Amém? Pastor Dentes, Carol, mais uma vez, obrigado. Meu Deus, que excelência.
Vocês são exemplo para nós. Eu queria falar só um negocinho. Quem tem filho mais velho, igual nós temos, cuidado, que os menorzinhos fazem isso de besta. E a gente fica brigando com os mais velhos, achando que o menor tá certo. Nem sempre ele tá certo, não. Às vezes o mais velho bate no mais novo mesmo, às vezes tá precisando mesmo. Você não tá batendo? Você não tá corrigindo? Cuidado. Eu sei porque sei. Às vezes a gente briga com o mais velho, mas começando a perceber que a mais nova, às vezes tá dando... peraí, não tá sempre certo não. Observa. Observa, porque a gente só chama a atenção de um. Glória a Deus. Ainda de pé. Eu queria saber se tem alguém que quer oração por cura nessa manhã. Aleluia. Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Marcos 16 diz que esses sinais vão acompanhar os que creem em meu nome. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Todos sarados, todos curados. Tem alguém que não ora em línguas e gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas nessa manhã? Quem batiza é Ele, irmão. Aleluia. Aleluia. Todos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, irmão. Você vai edificar outras pessoas sendo edificado primeiro. Se edifica, se encha dessa palavra. Aleluia. Todos cheios. Glória a Deus.